Então, hoje nós estamos nosso segundo encontro, né? Nesse encontro com o propósito de estudar a Bíblia, de facilitar essa prática, lembrando sempre que o que mais nos ajuda a mantermos essa prática é a intencionalidade de buscar a Deus. A fé, ela não é um sentimento, ela é um posicionamento. Eu decido crer, eu decido buscar, eu decido conhecer, né? Então, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter intencionalidade e a gente precisa ter propósito. Isso é muito importante para a gente ter essa disciplina. E na semana passada, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Na semana passada, a gente falou sobre o que significa a Bíblia. O nome Bíblia significa conjunto de livros. Então, a Bíblia é como uma biblioteca com 66 livros, dividido entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é a criação, né? Quando Deus criou todas as coisas, o homem, a mulher, discorre toda a história da criação da humanidade, e também onde Deus ele mostra o seu caráter, ele se revela a nós, ele monta, né? Ele escolhe um povo para que esse povo pudesse ser conhecido como tendo esse Deus verdadeiro, porque a gente começa a ler a Bíblia, a gente percebe que as pessoas elas eram muito idólatras, elas sempre idolatravam, adoravam algo ou alguém, e muitas vezes tinham outros deuses, muitos deuses, né? O Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da fertilidade, tinham muitos deuses, e Deus escolhe o povo de Israel para que através desse povo que buscasse, adorasse, servisse esse único Deus criador, as pessoas pudessem perceber o tanto que esse povo era abençoado e com isso desejar seguir esse Deus. Só que ao longo da história a gente vê que esse povo acabou muitas vezes se corrompendo, buscando outras coisas, e Deus disciplina. Então, o amor, ele não é só a gente dar, é a gente disciplinar também. Então, Deus, ele disciplina. A palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles que ele ama, assim como um pai disciplina seu filho. Esse Antigo Testamento fala das leis, né? Por que lei? Não é só uma questão de uma lista de certo e errado, é uma questão de isso não vai dar certo. A palavra Torá, que significa lei, significa orientação, instrução, correção, ou seja, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom para você. Por isso que Deus estabelece as leis. Todo povo, toda instituição precisa de regras, porque senão vira uma baderna, né? Então, o Antigo Testamento, ele fala muito sobre isso. E o Novo Testamento, ele conta a história de Jesus, né? Então, existe uma promessa de um Messias, que é um Salvador, que a gente vai ver que ao longo do tempo o homem ele vai se aprisionando no pecado, ou seja, nos erros, e Deus cria um plano para que a gente pudesse ser redimido a ele, pudesse voltar a ter parte com ele, porque a gente vai ver que o pecado, que é, né, o erro, ele não pode conviver com a luz, que é o Senhor. Então, quando a gente vive no pecado, a gente não acessa, e Jesus veio para pagar esse pecado, e a Bíblia conta essa história. A Bíblia ela não é dividida de uma forma, ela não segue uma forma cronológica, ou seja, de acordo com o tempo em que tudo aconteceu. Ela é dividida em gêneros literários. Então, a gente tem primeiro o Pentateuco, Penta 5, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois a gente vai entrar num panorama, num resumo de cada um. Depois a gente tem os livros históricos, que Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Rei, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois a gente tem os livros de sabedoria, Jó, Salmos e Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. E depois a gente tem os livros dos profetas maiores, né, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, enfim. Profetas são aqueles homens que são levantados por Deus para dar um recado ao povo. Deus fala
com a gente. No Antigo Testamento ele usava pessoas, né, inspiradas ali pelo Espírito Santo para poder passar um recado para o povo. E tem o Novo Testamento, a gente tem os evangelhos. O que significa a palavra evangelho? Boas notícias, boas novas. É a mesma notícia. O evangelho é um, só que ele é contado de 4 formas diferentes. Marcos, Mateus, Lucas e João. Cada um conta com o seu olhar, com a sua forma de ser. Inspirados por Deus, mas não deixando de ter impressa ali a sua forma de explicar, né? A gente tem as epístolas é a mesma coisa que cartas, porque Paulo, que era um perseguidor de Cristo, ele passa, depois de ter o encontro com Cristo, a falar de Cristo para as pessoas, porque Deus usa o improvável, aquela pessoa que você olha e fala assim, não, impossível, é só Deus na vida dela para ter feito essa transformação, né? Ele passa de lugar em lugar contando a história e evangelizando, ou seja, contando o evangelho, essas boas notícias de Jesus, que chegou sim o Messias, que Jesus era filho de Deus, né? Porque os judeus não acreditavam, muitos ainda não acreditam. Então, Paulo passa a evangelizar e visitar lugares e instituir igrejas. O que é instituir uma igreja? São pessoas. Igrejas não é um lugar com uma plaquinha lá de igreja, são pessoas reunidas com o mesmo propósito. Ele passava instituindo igrejas e depois ele mandava cartas para corrigir a atitude de algumas delas. As cartas amo as cartas de Paulo, que elas nos ajudam também, que nós também somos igreja, somos pessoas reunidas que esse propósito foi ter a Cristo. Então, ele nos ajuda a práticas, são cartas práticas de como agir, né? E tem os livros de revelação, que é o Apocalipse. Desculpa, eu tô lendo aqui Apocalíptica, mas é o Apocalipse, tá? Então, esse foi a aula passada. Bom, então, alguns textos que nós lemos que nos ajuda a dar credibilidade à Bíblia. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ou seja, foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão. O que é repreensão? É aquela direção certa. Opa, está indo para lá, não é por ali, é por aqui. Para a correção, ou seja, está errado, certo é isso. E para a instrução, instruir, né? É por ali a situação, na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É interessante vocês assistirem o vídeo, pausa o vídeo, vai lá, procura na tua Bíblia no índice, onde está 2 Timóteo, tá? Que está lá no Novo Testamento, da metade para lá da Bíblia, para vocês lerem o texto. Às vezes, a versão que eu coloquei aqui, como a gente já falou sobre diferentes versões de interpretação do mesmo texto, vai estar diferente, às vezes muda uma palavra, muda toda a compreensão. Fé, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então, é preciso crer que Deus existe. Essa crença, ela vai fazer diferença não só na interpretação da palavra de Deus, como na aplicação dela na nossa vida, tá? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a gente não tem respostas concretas de falar, eu já sei o que vai acontecer amanhã na minha vida. A gente não sabe, mas a gente tem fé que tudo aquilo que está escrito, Deus cumprirá. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E não há nenhuma promessa de Deus que não tenha sido cumprida, tá? Como que a fé é desenvolvida, ela cresce no nosso coração? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando a gente lê assim, ouça, ó Israel. Israel é o povo que Deus, né, escolheu para poder ensinar e poder ser exemplo. Mas a gente tem que falar isso com o nosso nome. Porque nós hoje somos povo de Deus. Está escrito na Bíblia que nós somos nação santa, ou seja, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. O que é andar em trevas? É andar longe de Deus, né? Então, ouvir a voz de Deus, quando ele fala, ouça essas minhas palavras, ou seja, as palavras de Deus estão sendo declaradas na Bíblia. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo a voz de Deus, e é daí que vem o desenvolver da nossa fé.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Aqui está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela vai iluminar, ela vai trazer clareza para a nossa vida. Ela vai trazer clareza para o caminho. Às vezes a gente está num caminho, pensa que você está numa estrada à noite sem farol. Se você continuar sem iluminação, você vai ou por o caminho errado, você vai bater o carro, você vai cair no buraco. E a nossa vida é assim, quando a gente não liga a luz da palavra de Deus, a gente acaba indo por caminhos errados, caindo em buracos desnecessários, ou até batendo o carro e perdendo a vida, né? Ou seja, a gente pode estar com vida, mas vivendo em morte, em estado de morte, longe de Deus, que é quem nos traz vida. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Aquele que vem a mim, vê ao Pai, né? Ninguém vem a Deus senão por Jesus. A Bíblia, ela conta essa história, ela traz essa mensagem, essa revelação de Deus. A palavra é viva e é eficaz, ou seja, quando eu leio a palavra de Deus, ela fala no meu particular. Tem coisas que eu lendo o mesmo versículo que uma outra pessoa, ela vai falar pessoalmente com algo que eu estou vivendo. É incrível como às vezes eu leio a palavra e no mesmo dia eu tenho algo que aquela palavra vai me orientar, vai me ensinar, vai me corrigir, vai me repreender, né? Gente, é um livro inspirado por Deus, ou seja, é um manual de vida, é algo muito precioso, né? Quando a gente entende isso, a gente muda muita coisa no nosso olhar, a gente ressignifica muita coisa, a gente passa a dar valor a muita coisa, a gente toma decisões, né? Você já estava ouvindo uma pregação que fala que a incisão é quando a gente corta profundo. A circuncisão é quando a gente corta em volta. A decisão é quando a gente corta fora algo. Então, para a gente viver uma vida com Deus, a gente precisa deixar para trás uma vida sem Deus. Quando a gente quer uma vida de milagres, de bênção, a gente tem que deixar para trás uma vida de erros e pecados. É uma escolha, uma renúncia. Mas a porta é estreita. Mas quem experimenta e comprova nunca mais se afasta daquele que a presença basta, né? A presença do Senhor basta. Ela é necessária, ela traz tudo. A palavra de Deus diz: Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando a gente tem a presença de Deus, tudo se torna tão significante perto daquilo que Deus representa, e não é por aquilo que Ele nos dá, é porque Ele é, né? Por quem Ele é. Como experimentar dessa vontade de Deus para a nossa vida através dessa metanoia, essa mudança de mentalidade? Em Romanos 12, capítulo 12, do versículos 1 a 3, diz assim: Não se amoldem. Outra versão diz: Não se acostumem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da tua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar. Como é bom experimentar. Não dá para falar, tem que provar, né? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é agradável, como é bom, como é perfeito quando a gente está vivendo a vontade de Deus. É aquela paz que excede todo entendimento, é aquela alegria indestrutível, é todo aquele fruto do Espírito, paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade. E é algo que eu sempre oro para meus filhos, né? Para as pessoas que eu estou aconselhando, orando, para que essas pessoas tenham experiências pessoais com o Senhor, para comprovar, experimentar, né? Porque falar, qualquer um fala. Agora, quando a gente vive, é extraordinário, né? Então vamos lá, hoje nós vamos ver, a Bíblia é a revelação de Deus ao homem. Deus, ele se revela através da Bíblia, ele revela os seus atributos, coisas que Deus, só ele tem, por exemplo, atributos que são somente de Deus, que ele não compartilha conosco. Ele é o único que é onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é o único, não há nada nem ninguém que possa ter onisciência, onipotência ou onipresença. Quem é o autor da Bíblia? É Deus. Quem escreveu foram homens, mas ele é a cabeça, ele é quem inspirou para que essas pessoas possam escrever. Aí as pessoas falam, mas quem garante? Experimente, comprove.
né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conheça esse Deus. Creia que aquilo que você está lendo é a palavra de Deus. E aí sim, você vai comprovar e experimentar. Lembra da questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza daquilo, né, que nós acreditamos, né? E a convicção daquilo que nós não vemos ainda. O tema central da Bíblia é a salvação através de Jesus Cristo. A salvação do quê? Nós vamos ver salvação de nós quando estávamos no pecado e Jesus veio para pagar a conta, porque o pecado não pode nos deixar que a gente se aproxime de Deus, porque Deus é santo. Então, o pecado, a gente vai ler ao longo da Bíblia que, por exemplo, antigamente, quando a presença de Deus ela estava num tabernáculo, ela estava num local, só poderia entrar quem fizesse expiação, né? Ou seja, fizesse como se estivesse ali pagando os pecados de alguma forma através de um ritual, e aí essa pessoa podia entrar na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é tão santa que o pecado não consegue chegar perto. Por isso que Jesus veio como o nosso cordeiro, né? Aquele que pagou os pecados. Tudo são histórias que estão na Bíblia e que precisam de um processo para entender, tá? Não é difícil, mas também tem seus desafios de interpretação. Precisa estar em oração e ter perseverança, porque dá para entender, sim, né? Então, Jesus veio nos salvar. Jesus é o Messias prometido. Jesus é aquele que o Antigo Testamento prometia e o Novo Testamento revela que isso está sendo cumprido, né? E Deus, ele quer se revelar. Veja só o que diz aqui em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, antigamente, Deus falou através de profetas. Quem são os profetas? Os profetas são aqueles que... Tira essa mãozinha. Sei lá, deixa aí. Os profetas são aqueles que eram usados por Deus para poder levar o recado de Deus para o povo, né? E hoje ele fala através do seu filho, Jesus. Então, para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a história de Jesus. Apocalipse 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que João, que é um dos discípulos mais chegados de Jesus, é quem escreve Apocalipse, tá? Na sua velhice. Aí ele fala que dá testemunho de tudo que viu, ou seja, João foi testemunha ocular, ele viu, né? Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, felizes aqueles que dão atenção à palavra de Deus, né, que buscam praticar. Felizes são aqueles que buscam aproveitar essa revelação que Deus nos dá. Bom, Evangelho, né? A mensagem do Novo Testamento são as boas novas do reino de Deus. Reino de Deus. Reino de Deus é aquilo que já acontece com aqueles que aceitam Jesus como Messias e Salvador, mas também há de vir, né? Ainda há de vir o reino completo na sua plenitude, mas perguntaram para Jesus, Jesus, quando podemos dizer que está o reino de Deus? Está aqui, ali? Quando? Ele fala, o reino de Deus não está nem aqui nem ali, ele já está entre vocês. Ou seja, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o reino de Deus já está acontecendo nas nossas vidas. Ele ainda virá numa plenitude, mas ele já está acontecendo na nossa vida. Lá em 2 Coríntios, que é uma carta que Paulo escreve aos coríntios, que são pessoas de uma cidade que ele instituiu a igreja, depois ele manda a carta, né? No capítulo 5, nos versículos 17 a 20, ele fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém aceita Jesus, entende quem é Jesus, né? As pessoas falam, eu tenho Jesus.
mas não entendem o que Jesus veio fazer. É nova criação, ou seja, essa pessoa já é outra criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Claro que o nosso processo de santificação, ou seja, de tirar o que a gente tem de ruim e ir se tornando mais parecido com Jesus, é um processo que só acaba quando Jesus voltar de novo. Mas ele já vai fazendo muitas coisas novas. Cada dia que a gente lê mais a palavra, a gente vai se transformando mais a imagem dele, novas coisas surgem, né? Quem me conheceu antes dessa minha conversão, ou seja, essa mudança de direção, sabe que hoje quem eu sou não dá nem para saber perto de quem eu era, né? As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, isso veio de Deus. Deus é quem tomou essa atitude de nos reconciliar com Ele. Depois que o pecado tomou conta de tudo, que ele criou lá o ser humano se corrompeu, mandou um monte de profeta, né? O povo matava os profetas. O Antigo Testamento é cheio de histórias de gente que escutava a Deus, dava tudo certo, depois não escutava mais a outra geração e dava tudo errado. Então, é muito legal ler o Antigo Testamento, porque você vê muitas histórias que trazem muitas lições, e para isso que elas estão ali, né? E nos ensinando como agir, como Deus gosta, como Deus se comporta com as pessoas, o que acontece com elas. Então, é um plano perfeito de Deus, Jesus, né? A vinda de Jesus, que é o próprio Deus, é Deus conosco, que nos reconcilia com Ele. Ou seja, agora a gente pode acessar a presença de Deus, Ele habita em nós agora. Quando Jesus volta, né? Ele morre, ressuscita, e quando antes dele voltar, ele fala: é necessário que eu vá, mas eu deixo com vocês o meu Espírito, né? Que ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai guiar, ele vai consolar. Então, a gente ficou com o Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele não nos visita, ele habita. Então, esse negócio de, ai, quero entrar na presença de Deus. Não, Deus não sai da nossa presença. A partir do momento que a gente entende que Jesus morreu por nós e que Deus deu Jesus para que a gente pudesse se reconciliar com Ele, Ele habita em nós. Onde eu vou levar comigo, o que eu penso, Ele está aqui comigo. Tudo eu posso pedir orientação, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério? É serviço. Ele nos deu um serviço da reconciliação, ou seja, de levar mais pessoas a Deus, a se reconciliar com Deus. 19. Ou seja, que Deus em Cristo, ou seja, Cristo, né, é um ser divino e homem, né, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, ele confia a nós essa mensagem, que a gente possa falar dele, que a gente possa viver aquilo que ele nos ensinou, porque às vezes não com palavras, mas com as nossas atitudes a gente vai atrair essas pessoas para o Senhor, como sal e luz. A luz ilumina, as pessoas gostam dessa luz. E o sal, ele desperta o interesse, ele dá sede, ele cura feridas. E isso que a gente tem que ser na vida das pessoas, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo. Gente, eu amo esse versículo. O que é ser embaixador? É você representar alguém. Por exemplo, você vai ter um evento em outro país, né? E precisa do presidente estar, e ele não pode, ele manda um embaixador, ele manda um representante. Então, somos embaixadores, somos representantes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nossa, gente, Deus apelando para a gente poder fazer esse papel de levar pessoas a Cristo. Isso é muito sério, é muita responsabilidade, negligenciar isso é triste, né? Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, a reconciliação, né, é a maior proposta, é o maior propósito que a gente pode ter na nossa vida. Reconciliação. Fiz um negócio. A palavra reconciliar significa estabelecer paz. Ou seja, quando eu quero me reconciliar com alguém, é porque eu quero estabelecer a paz com essa pessoa. Reconciliar com Deus é a gente estar em paz com Deus.
né? Então, ele fala que a gente tem que se reconciliar através desse ministério da reconciliação, né? Que ele confiou a nós também, não só para a gente se achegar a ele, mas para que a gente possa levar pessoas a isso também. Para a nossa compreensão do ministério da reconciliação, é vital compreendermos o centro da espiritualidade cristã. Deus é amor. Então, não é que Deus é amoroso, ele ama mais ou menos. Ele é amor. Não tem como a gente fazer nada para Deus amar mais ou menos. Claro que tem coisa que a gente agrada a Deus de fazer, ou desagrada a Deus, mas ele ama, ele é amor, né? Por isso que fala que não é que Deus odeia o pecador, ele odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dele, mas ele ama a gente. Ele quer lavar a gente do pecado, mas ele ama. E é por isso que quando a gente pega alguém que a gente não gosta, a gente não pode pensar assim, porque Deus amou essa pessoa, ama essa pessoa também. Jesus também morreu na cruz por causa dos piores que tem, mas é que Deus ele quer que a gente volte àquilo que a gente era quando ele nos criou, a imagem e semelhança dele. E ele quer agora que a gente seja a imagem e semelhança do seu filho unigênito, ou seja, filho único. Nós somos filhos quando a gente se torna co-participante dessa graça, ou seja, a gente fica irmão de Jesus, mas ele é unigênito, ele é o filho primeiro, né? Então, Deus é amor. O ser humano, nós vamos também, ao longo desses dias, entender um pouquinho mais sobre o nosso papel, sobre a nossa natureza, sobre Jesus e Deus conosco. Que quando fala de Jesus, fala o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é amor, né? Uma pesquisa feita em 1991 revelou que 99% dos brasileiros acreditam em Deus. Boa, né? Ótimo. Porém, é o país que é recordista em violência de trânsito, violência doméstica, um dos 10 países com maior desigualdade social, né? Então, saber que Deus é amor não é o suficiente. A gente precisa viver aquilo que Deus espera de nós, né? A gente precisa viver o evangelho, conhecer Jesus, buscar a Deus todos os dias, né? Não é suficiente saber que Deus é amor, né? 99% das pessoas acreditam em Deus, mas assim não muda o seu comportamento. A gente não pode viver a Deus se a gente não ama. A palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Então não é só saber que Deus é amor. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, né? Quem é Deus para você? Né? Porque às vezes as pessoas têm uma imagem errada de Deus. Às vezes as pessoas falam, ai, Deus é a natureza, né? Deus é. Todos os caminhos levam a Deus. Então, muitas pessoas cometem, inclusive, loucuras em nome de Deus. E Deus não quer isso, Deus não gosta de violência, né? Nós temos que conhecer quem é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra de Deus. Deus da Bíblia. Então, em 1 Pedro, na carta, né, de Pedro, não, desculpa, na carta não. 1 Pedro é Pedro mesmo, discípulo de Jesus, que escreve. 1 Pedro 1-3. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai. Esse é o Deus que a gente tem que conhecer, o Deus Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Né? Então, ou seja, ele nos regenerou, fomos feito nova criatura para uma nova esperança, por meio da ressurreição de Jesus, né? Então, Deus é uma pessoa, né? Quando a gente diz que Deus é uma pessoa, evidentemente a gente não está querendo dizer de uma forma física ou visual, né? Como a gente tem um ser humano com braço, com barba. Mas a Bíblia nos mostra claramente que Deus, ele tem atributos e características, sentimentos, né? Que permitem a gente se relacionar com ele. Então, em João 3,16, diz que Deus, ele é amor, ele demonstra amor quando ele envia Jesus para morrer por nós. Né? Em João 3,16, aquele versículo super conhecido, né? Que fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único
para que ele pudesse morrer por nós na cruz, né? Para que a gente possa ter vida eterna, porque o plano de Deus sempre foi nos criar para uma eternidade. A morte não faz parte dos planos de Deus. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de conviver com essa separação, porque nós somos feitos para sermos seres eternos. Então, ele nos criou para a eternidade e diz que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse terá a vida eterna. Em Jeremias 7, 17 e 18, Deus demonstra a ira, ou seja, a ira de Deus é por causa da injustiça, do pecado que nos separa dele, né? Em Deuteronômio 32, 4, a Bíblia diz que Deus é fiel, justo e reto, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, então, mas se Deus é amor, por que ele permite o mal, né? Deus, ele é amor e por isso que ele permite a livre escolha das pessoas, que as pessoas tenham liberdade de escolha nas suas atitudes. Deus não criou o mal, né? Mas ele deu ao ser humano a decisão, né? Se ele quer permanecer com ele ou longe dele. E numa dessas, as pessoas que vivem longe de Deus vivem por conta própria e deixam seu coração corrompido, né? Criar situações malvadas e maldosas. A humanidade muitas vezes rejeita o amor de Deus, por isso que vive em trevas, vive, né, entregues a si mesmos. Segundo, então, primeiro, né, Deus é uma pessoa. Segundo, Deus quer que nós o conhecemos. Tem duas grandes verdades na Bíblia que a gente pode compreender e conhecer a Deus, que ele fala sobre essa compreensão. Primeiro, nós somos seres limitados, né? Quando a gente fala quando a gente fala sobre perceber esse Criador, né, que tem uma natureza sem limites, a Bíblia diz que ele tem uma grandeza sem limites, né, que está em Salmo 145, 3, e que ele habita na luz inacessível que nenhum homem pode ver, ou seja, não tem como a gente conhecer a Deus na sua plenitude, impossível a gente querer encaixar Deus em características, né, não dá para a gente compreender, a gente não tem capacidade de compreender, né, quem é Deus na sua totalidade, porque ele não cabe em padrão nenhum. Mas ele quer ser conhecido, ele quer se revelar, né? Deus quer que nós o busquemos e o conheçamos. Jeremias 29, 13 diz: ele afirma que o ser humano, se buscar de todo o coração, vai achar a Deus, né? Deus quer se revelar. Então, por que Deus nos revela certas coisas? Resposta: para que sigamos a tua lei, né? A gente vai ler isso em João 1,18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Já vou achar aqui, porque Deus quer se revelar, nós o conheçamos, para que sigamos a tua lei. Aqui tinha um endereço certo aqui para vocês procurarem na Bíblia. Desde daqui a pouco eu acho e falo. Ó, 1 Timóteo 6,16 diz que ele habita na luz inacessível a quem nenhum homem pode ver. A Bíblia diz ainda que por mais que trabalhe o homem para entender e definir a Deus, jamais poderá compreender a obra que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 8,17. Né? Em outras palavras, Deus é tão grandioso e incomparável que se ele mesmo não se revelasse a nós, nós jamais saberíamos absolutamente nada sobre ele, né? E ele quer que a gente busque, que a gente busque ele de todo o coração. A gente tem acesso a Deus porque ele se manifesta aos homens, né? Através da tua palavra. Quem revelou o Pai aos homens, né? Quem revelou Deus para os homens? João 1,18 responde, né? Foi Jesus Cristo, Filho unigênito. Como o ser humano poderia ver a Deus? João 14, 9.
né? Olhando para Jesus. Então, quando a gente vê Jesus, a gente vê a Deus. Qual a expressão exata do ser de Deus? A expressão exata do ser de Deus é o seu filho. Eu passei esses textos aqui, ó, para vocês terem, tá? Então, aqui em Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Ou seja, aquilo que Deus às vezes não quer revelar, a gente quer uma resposta. Ele vai revelar se for bom pra gente, se for importante. Tem coisas que no processo da nossa vida que a gente vai amadurecendo, se a gente tivesse a resposta, a gente não teria fé, a gente não teria dependência nele, né? Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Ou seja, tudo que está na Bíblia é direito nosso saber, e é responsabilidade, e é inteligente da nossa parte de buscar conhecer, né? Pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei, né? Então, o que ele se revela para a gente seguir a palavra da lei? Tá aí o endereço que eu estava procurando. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, Deus revela para a gente que Jesus é o próprio Deus, né? Então a gente pode ver através da vida de Jesus, Deus, né? Olha lá em João 14,9. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Ele estava andando e Felipe pergunta, né? Quando que nós vamos conhecer ao Pai? Aí ele fala: Você não me conhece, Felipe? Jesus respondendo: Mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, né? Então, aí ele pergunta: Como pode me dizer, mostra-me o Pai? Eles passaram tanto tempo com Jesus e depois, né, ele pergunta: Como você pode perguntar quem é o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é a imagem de Deus, né? Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Então, aqui fica, né, a gente conhecer que Deus, ele quer se revelar, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos por nós, amor, tem ira também, porque ele é santo, ele não pode se conformar com o pecado. E para finalizar, Deus tem um plano, né? Então, por que que Deus nos criou? Qual é o plano dele para nós? Jeremias 29,11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, né? Deus dizendo, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança no futuro. Então, assim, prosperar não tem nada a ver com o financeiro, pode ser uma consequência da prosperidade que Deus enxerga que você precisa. Porque muita gente, quando prospera financeiramente, muitas vezes abandona Deus. Então, Deus não vai te dar algo, a não ser que você insista muito em buscar por isso, que Ele te deu o livre-arbítrio, mas se você pedir direção a Deus, consagrar, né, tornar separada a tua vida para Deus, pedir para Ele tomar conta da tua vida, Ele não vai te dar nada que vai afastar Ele de Deus, dele mesmo, né? Então, o prosperar não significa necessariamente melhorar na parte financeira. Significa várias outras coisas. Prosperar em alegria, em paz, em mansidão, que é o fruto do Espírito Santo que a gente fala. O fruto do Espírito Santo é isso: paz, amor, alegria, que é aquele fruto da nossa vida que mostra para nós mesmos o fruto da nossa árvore, onde nós estamos enraizados, a quem a gente pertence. Se a gente não tiver com a nossa árvore, com a nossa raiz fixada em Deus, a gente não vai conseguir frutificar esse tipo de coisa, de amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, que são as coisas que acho que todo mundo precisa, né? E busca, mas às vezes busca errado. Efésios 1,4 diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O que é ser santo? Se separar, falar: não quero me acostumar com os padrões desse mundo, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Ser irrepreensível na presença de Deus não é aquela pessoa que não erra, porque todos nós erramos. Ser irrepreensível é aquele que percebe que está fazendo errado e que não se demora em se consertar, né? Eu acho que a gente muitas vezes se arrepender gera mudança de comportamento, a gente pedir perdão, né? Porque quando a gente acende a luz e começa a enxergar, a gente vê que muita coisa está desalinhada e está fora do lugar. E com a ajuda de Deus é que a gente consegue colocar ordem, porque Deus é um Deus de ordem, não de desordem, né? E é dele o querer e o efetuar, ou seja, ele vai nos ajudar a colocar nossa casa em ordem, desde que a gente busque isso todos os dias,
através da palavra que vai nos orientando, através de pessoas que andam com Deus, através de oração que é falar com Ele, né? Então, é simples, não é complicado. A gente fecha os nossos olhos, né, para a gente poder sair da presença, é, essa distração do mundo, para falar com aquele que nos fez, o nosso Pai, com aquele que a gente não precisa ficar pensando que palavra que vai usar. Ele quer intimidade, ele quer relacionamento, ele quer confiança, dependência. E quando a gente entende essa entrega, tudo muda de figura. A gente passa a ser conduzido e governado por uma força divina extraordinária que quer, que deseja o seu bem, né? Então, Deus nos abençoe e nos ajude, né? Nós vamos falar depois das fraquezas do homem e do plano de redenção de Deus, né? O homem perdido, veio Jesus e nos reaproximou, tornou possível esse reconciliar com Deus. Então, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam, de forma intencional, buscar Deus todos os dias, essa presença maravilhosa que habita, não visita, ou seja, nesse exato momento Ele está com cada um de nós. E onde você for, a palavra de Deus diz que não há nada que possa nos separar do amor de Deus, né? Nem distância, nem profundidade, né? Nem nada, nada pode nos separar do amor de Deus. E glória a Deus por isso, né? Uma boa semana, Deus abençoe, até a próxima.